Olá, meus queridos. Então, hoje a gente vai falar um pouco sobre o clima. Vocês estão acostumados, né, a perceber o vento, ao seu rosto, perceber quando a temperatura muda, ou seja, também a umidade do ar, ver as movimentações das nuvens, deduz quando vai chover ou não. Então, hoje a gente vai entender um pouquinho o que é o clima. Mas antes disso, a gente vai entender um pouquinho aqui sobre climatologia. Então, a climatologia nada mais é do que o estudo do clima, sendo a integração das condições de tempo num determinado lugar e por um período de 30 anos. Ou seja, a climatologia ela é responsável pelo estudo científico do clima. E a climatologia, além disso, ela abriga, ou seja, ela consiste no conjunto de estados atmosféricos que vai ocorrer nesse determinado lugar, nesse período aí que a gente falou, de 30 anos. E uma área que complementa a climatologia é a meteorologia, que é essa ciência em que os fenômenos atmosféricos e suas interações com a superfície terrestre elas são analisadas. Então, essas duas elas vão estar integradas e vai nos ajudar a entender um pouco sobre o nosso clima. Então, vamos lá. Clima, ele é o conjunto de variações na atmosfera em um determinado local ou região. E, como a gente falou, trata-se de uma dinâmica que dura um período superior a 30 anos, ou seja, vão ser avaliados, né, nesses 30 anos. E tempo. Tempo são as oscilações momentâneas nessa atmosfera. Ou seja, que alterações? Essas alterações de temperatura, de umidade, dentre outros. Tudo isso a gente vai entender. E agora a gente vai falar um pouquinho sobre os elementos climáticos, que esses elementos climáticos que são estudados em climatologia, eles são grandezas atmosféricas que representam as propriedades da atmosfera em um determinado lugar. Eles também, gente, vão ser responsáveis por caracterizar o clima e podem ser instantaneamente mensurados ou medidos, isso com base em registros. Vocês vão ver também, gente, que os principais elementos são radiação, temperatura atmosférica, umidade e pressão atmosférica. A gente vai falar aqui um pouquinho da radiação. Gente, a radiação ela pode ser definida como todo o calor recebido pela atmosfera, sendo a maior parte proveniente do Sol. Ou seja, esse maior calor aí, que essa maior parte que vem do Sol, é o que a gente vai chamar de radiação. E essa radiação solar, gente, ela não atinge todas as regiões com a mesma intensidade, não. Ou seja, vai variar a intensidade dessa radiação em cada região. E aqui, a temperatura. A temperatura, gente, ela é a medida da quantidade do calor presente na atmosfera proveniente da radiação solar. E essa temperatura, gente, ela vai ser medida em graus Celsius ou também em graus Fahrenheit. Lembrando que a temperatura, gente, ela também não é igual em todo o planeta, não. Em virtude de vários fatores. Dentre eles também a incidência da radiação solar, que a gente sabe que ela não é homogênea em todas as partes do planeta, né? Isso? Por quê? Porque a gente sabe que o quê? Que a nossa Terra, ela vai ter esses movimentos, sendo que isso a gente já estudou na aula passada, né? Isso? E agora a gente vai falar um pouquinho aqui sobre a pressão atmosférica, que ela corresponde ao peso da camada de ar em determinado ponto da superfície terrestre. Esse peso, gente, ou essa força exercida, é o que a gente vai chamar de pressão atmosférica. E já a umidade, como vocês já devem imaginar, é a quantidade de água em seu estado gasoso presente na atmosfera. Esse vapor de água, gente, ele é proveniente da evaporação de corpos de água, como por exemplo de rios, lagos, lagoas, oceanos, ou seja, muitas vezes também transpiração dos seres vivos. Então, quando há esse excesso da umidade do ar,
o vapor de água ele passa para um estado líquido e a partir de então eles vão se acumular em nuvens e vão precipitar na forma de chuva ou na forma de neve ou granizo, e assim vai. A gente falou dos elementos climáticos e agora a gente vai falar um pouco sobre os fatores climáticos. Mas antes disso, a gente vai entender o que são fatores climáticos. Os fatores climáticos, gente, eles são características geográficas que determinam o comportamento do clima em cada localidade. Ou seja, a gente vai entender essa característica que vai determinar esse clima nessa localidade. Primeiro aqui a gente vai falar da latitude. A latitude, gente, ela é essa distância de determinado local em relação à linha do Equador. Ou seja, a latitude, vocês vão ver, a latitude é essa que vai ser, essa medida em graus, vocês vão ver, ela é medida na vertical. Na vertical não, desculpa, na horizontal. Já a altitude, ela é essa distância vertical entre um local e o nível médio do mar. Ou seja, a altitude, sim, ela é medida aí, na vertical. E aqui, a maritimidade ou continentabilidade. São termos que eles designam, respectivamente, a proximidade de um local do mar ou sua posição em uma região mais continental. Aqui, gente, eu trouxe para vocês aqui, para ficar melhor essa imagem aqui, ó. Maritimidade, que é a proximidade com o mar, e já a continentalidade, que é essa distância mais afastada do mar. Outro fator climático aqui está as massas de ar. Essas massas de ar, gente, elas são grandes porções de ar atmosféricos com características homogêneas que eles se deslocam pela superfície terrestre, tanto nos continentes como nos oceanos. E a partir de então, dependendo da região onde eles vão se formar, o ar que constitui ele pode ser quente ou frio, ou então úmido ou seco. Agora a gente vai falar aqui um pouquinho sobre a vegetação. A vegetação, ela forma uma barreira que impede essa incidência direta do sol no solo. Ou seja, essa incidência da radiação, ela vai bater primeiramente aonde? Aí, nessa vegetação. Por isso que ela vai servir como uma barreira, minimizando aí os efeitos dos raios solares. E o relevo? O relevo, gente, ele também influencia o clima, como as regiões mais altas, que eles impedem as massas de ar, fazendo com que algumas regiões se tornem mais secas ou também mais desérticas. E aqui, finalizando com as correntes marítimas, que elas apresentam condições específicas de determinada temperatura, influenciando diretamente no clima. Em regiões em que o mar ele é mais quente, por exemplo, a evaporação ela aumenta e eleva a umidade do ar que se dissipam para outras regiões. Como assim? Nessas regiões que é mais quente e evapora, ou seja, vocês vão ver que quanto mais quente, essa água ela vai evaporar com mais facilidade. Então, gente, finalizamos por aqui, falando um pouquinho aí da climatologia, sobre os elementos e fatores climáticos. E qualquer dúvida, a professora está aqui para ajudar vocês.